Devocionário, semana 3, terça-feira. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Título da semana 3 é a importância de se manter saudável. Título da terça-feira, Senhor Jesus, guardar os ensinamentos ortodoxos nos mantém saudáveis. Ler com oração. Manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, verdade, Senhor. Devemos manter o padrão das sãs palavras que de tudo nós ouvimos, Senhor. Ó Senhor Jesus, ouvimos com ouvidos de fé, ó Senhor, e com o amor que está em Cristo Jesus, com o amor que está em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, mantém, Senhor, o padrão das sãs palavras. Ó Senhor Jesus, que nós possamos manter os padrões dessa sã palavra. Senhor Jesus, palavras essa que nós ouvimos de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, e com todo o amor que o Senhor tem para com o homem. Senhor Jesus. Amém. Neste tempo em que a aurora desponta, precisamos ser especialistas na volta do Senhor. Para isso, não podemos ter ensinamentos diferentes, mas precisamos manter-nos saudáveis, pois exatamente Deus nos tem dado intrepidez e instrumentos maravilhosos para lutarmos pelo Evangelho. Mas internamente Satanás ainda pode guardar-nos, ainda pode degradar-nos, corromper-nos. Por isso não podemos abrir a guarda, não podemos retroceder, não podemos perder tudo o que Deus nos fez alcançar como a igreja em Filadélfia. Durante seu primeiro aprisionamento, Paulo ficou cerca de 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliar. Como não havia mais aquela pressão dos judeus, não houve uma definição rápida quanto ao seu julgamento. Assim, ele foi libertado até que se houvesse algum parecer. Ao ser provisoriamente libertado, Paulo visitou várias regiões e, indo rumo à Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso para que lhe mostrasse certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. A expressão não ensinarem outra doutrina, citada no versículo acima, pode ser traduzida para não ensinarem diferentemente. Em grego, ensinar diferentemente corresponde a uma só palavra, heterodidaskáleo, ou seja, um ensinamento heterodoxo. Paulo aqui instava seu jovem cooperador Timóteo a demonstrar que ensinavam diferentemente do que ele ensinava. O ensinamento da economia de Deus é ortodoxo, é correto, é ortodoxo e é correto, pois ensina sobre o plano eterno de Deus. O ensinamento de Paulo era ortodoxo, mas havia alguns que propagavam ensinamentos heterodoxos, outros ensinamentos. Precisamos de ensinamentos saudáveis que procedem de Deus, que executam seu plano na fé. A igreja possui apenas um ensinamento que executa a economia de Deus, executa seu plano e leva a cabo o que está em seu coração. Lemos sobre fábulas e genealogias sem fim, relacionadas principalmente ao judaísmo e às filosofias afins. Trata-se de fábulas
contos e histórias. Algumas são verídicas, outras nem tanto, e muitas delas são falsas. Os da circuncisão, judeus, que creram no Senhor Jesus na Judéia, não conseguiram desvencilhar-se da escravidão da lei, da escravidão do Antigo Testamento, da circuncisão, da observância da lei de Moisés. Por isso, tornaram-se grandes opositores de Paulo. Além disso, este sofria pressão dos judaizantes, que são os judeus crentes já mencionados. Esses judaizantes, por inveja de Paulo, começaram primeiramente a dizer que não bastava crer no Senhor Jesus para ser salvo, mas era necessário que os homens fossem circuncidados e que todos observassem a lei de Moisés. Então Paulo enfrentou e deixou claro que uma vez que Cristo veio, a lei havia passado, pois Cristo é a realidade da sombra das figuras e ensinamentos que há na lei. Os judaizantes se opunham a Paulo, e especialmente por ver sua grande popularidade entre as igrejas. Assim como para as pessoas que estão fora da igreja hoje, para esses judaizantes do passado, era como se os crentes seguissem um homem, mas na verdade tudo era obra do Espírito. Paulo falava e as coisas aconteciam porque o Espírito atuava. Ó Senhor Jesus, hoje ocorre o mesmo. Se falamos e o Espírito não confirmar, não cooperar conosco, nossa palavra será vazia. As palavras desses judaizantes e suas histórias pareciam atraentes de ouvir, mas não promoviam a economia de Deus na fé. Nossa preocupação é com a execução da economia de Deus e não em satisfazer a coceira dos ouvidos de ninguém. Os contos, as histórias e as fábulas contadas pelos judaizantes distraíam os crentes, distraíam aqueles que deveriam estar apercebidos. Diante disso, quero alertar você, amado leitor. Não permita que Satanás a distraia. Ele é muito sutil. No mundo ele usa vários movimentos para inverter os valores e ensinamentos, ideologias nas escolas, faculdades, bem como nos vários segmentos da sociedade. Mas na igreja ele usa outra sutileza como pregações bonitas. Existem irmãos que ficam embriagados com isso, enchendo os pregadores de elogio e propagando isso a outros. Apesar de muitas dessas pregações serem bíblicas, precisam ter discernimento e diferenciar o que produz a economia ou dispensação de Deus na fé do que produz apenas discussões. Por esse motivo, Paulo encoraja e adverte Timóteo, mostrando que essa boa doutrina é o ensinamento saudável. Não nos alimentemos de mitos, fábulas, genealogias sem fim ou de ensinamentos bonitos. Alimentemo-nos das palavras da fé e do bom ensinamento que produzem saúde espiritual, vida, crescimento de vida que mudam nosso estado e nos levam a ser vencedores. Nos versículos citados acima, Paulo exortou Timóteo a exercitar-se pessoalmente na piedade. Isso significa viver no Espírito, ou seja, receber pela palavra da fé a realidade divina em nós para manifestá-la em nossa carne, em nosso viver diário. Isso é piedade.
vamos promover o ensinamento saudável, os ensinamentos que de fato levam ao cumprimento do plano de Deus. Diante disso, podemos perguntar-nos, de modo prático, qual é o segredo para nos manter saudáveis? O primeiro segredo é seguir de perto. Timóteo seguia Paulo de perto. Ele não somente ouvia suas pregações e seguia de perto o seu ensinamento, mas também observava seu procedimento e seguia seu propósito. Timóteo sabia que Paulo tinha um coração puro, por isso seguia de perto sua fé, sua longanimidade, seu amor, sua perseverança e até mesmo suas perseguições e sofrimentos. Tenhamos tal cumplicidade com quem está à nossa frente, sejamos um. O segundo segredo está em aprender a ruminar a palavra profética, ruminar o que o Senhor nos tem falado conosco. Não receba a palavra profética como um cão que come uma picanha sem mastigar. Muitas pessoas até gostam de palavras que recebem, mas depois de algum tempo não se lembram mais do que ouviram. Por isso devemos meditar, ruminar e ouvir novamente a palavra até penetrar em cada ponto. O terceiro segredo é aprender a transmitir fielmente a palavra profética que temos recebido. De modo geral, existem problemas de comunicação entre nós, após uma informação ter sido passada por uma, duas, 3 ou 4 vias de transmissão. A mensagem pode deformar-se totalmente em relação ao que foi transmitido no início. Assim, na Igreja de Deus, devemos aprender a ser fiéis e idôneos na transmissão da palavra e transmiti-la àqueles que serão fiéis e idôneos para propagá-las a outros. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: qual é a estratégia de Satanás para nos distrair dos ensinamentos saudáveis? Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que Satanás, ele para nos distrair, ele tem suas artimanhas, né? Uma delas são fábulas, são histórias, são contos que tentam nos tirar da linha, né? São genealogias sem fim. Isso é uma das estratégias do Senhor, que Ele tenta nos passar esses, se a gente tiver cuidado, ensinamentos que não são saudáveis. Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, para a gente nos livrar dessa estratégia, né, de Satanás, o Senhor nos dá uma direção. Senhor Jesus. E uma direção que está no ponto-chave, né? E como podemos nos manter-nos saudáveis? Primeiro, Senhor Jesus, para nos mantermos saudáveis, irmãos, precisamos seguir o Senhor de perto. Senhor Jesus, precisamos seguir os irmãos de perto. Nós temos o exemplo ali de Timóteo, né? Que estava o tempo todo ao lado de Paulo, né? Nas suas caminhadas, nos seus sofrimentos e nas suas pregações. Senhor Jesus. E o segundo ponto que o Senhor vem nos ensinar também hoje com essa palavra é ruminar a palavra. É ruminar aquela palavra profética que nós ouvimos. Sempre que pudermos, irmãos, que nós ouvimos uma mensagem, uma palavra, que nós não ouvimos só uma vez, que nós possamos sempre estar ouvindo, né? Senhor Jesus. E o terceiro ponto, irmão. Senhor Jesus, o terceiro ponto também é maravilhoso, né? O terceiro ponto é aprender a transmitir fielmente a palavra profética que temos recebido. Senhor Jesus. Então, irmão, esses são os pontos que nós podemos praticar para nos manter saudável, Senhor Jesus, na vida da igreja. Jesus é o Senhor. Amém.